Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Entre Elas. Nós estamos finalizando o mês de novembro, mas é sempre importante lembrar do Novembro Azul, uma campanha que enfatiza a importância de cuidar da saúde do homem, não é isso, Marilene? Exatamente. E eu tenho muita esperança que com essas campanhas os homens tenham mudado um pouco, porque o homem ele é muito. é, ele tem medo, a verdade é essa, a palavra é essa aí. Tem medo, tem receio, foge, reticente em questão de saúde. Não é isso, Uhum. doutor? Isso. Primeiramente, agradecer a vocês aí pela oportunidade de estar falando com os homens, com as mulheres, não só os homens, né? Porque hoje em dia quem cuida muito da saúde do homem são as mulheres, São as mulheres que cuidam que deles. quantas marcam consultas para os maridos, Eu filhos, enfim, então. E então assim, a campanha aí é super em pró da saúde mesmo, focar que também não é só o câncer de próstata, é a saúde do homem também, do modo geral, que a gente enfatiza. Essa campanha começou na Austrália em 2009, pegando um paralelo com o Outubro Rosa, né, do câncer de mama, que também não é só do câncer de mama, é da saúde da mulher também, no geral. Chegou no Brasil em 2008, oficializado em 2011, e desde então a gente tem visto que ela tem entrado na cabeça dos homens, assim, como uma data a ser lembrada para saúde mesmo, no modo geral. O consultório também tem um apelo muito grande nesse mês de novembro. É incrível como é que Vocês aumenta a percebem então demanda. resultados positivos. Bastante, bastante. E cada vez mais, assim, surte um efeito bem, independente da idade, seja um pouco mais velho, seja mais novo, a gente vê um crescimento bem grande no número de consultas em novembro. Mas os homens continuam ainda morrendo de câncer de próstata, não? Bastante, bastante. Então, assim, é a segunda causa de morte maior de câncer, né? A primeira cardiovascular, é a segunda maior morte de câncer, perdendo só para o câncer de pulmão. E é o câncer que mais acomete um homem, tirando o câncer de pele, não melanoma. Então, assim, dados do INCA, ano de 2025, previsto 72 mil novos casos no Brasil. Espírito Santo saiu o ano passado uma previsão de 1.700, 1.800 casos. Nem todos são tratados da mesma maneira, a gente vai enfocar um pouquinho aqui mais para frente. Depende muito da época do diagnóstico, por isso esse apelo tão grande em relação à prevenção, né? A prevenção, então, funciona. É o melhor remédio. Tá. Ah, o melhor remédio. De quanto em quanto tempo o homem deve fazer o exame? Outra coisa, esse exame, ele é só local? Vamos lá. Porque aí, esse é o medo dos homens, né? Parece que eles vão virar bichas se fizerem o exame. Não vão, meu bem. Não Isso vão, não. aí. Continua a mesma coisa. A gente tem que encorajar, na verdade, para especificamente o câncer de próstata, a consulta a gente orienta se era anual, né? Lógico que se tiver alguns outros sintomas, a consulta é antecipada, mas especificamente para o câncer de próstata, a consulta é anual. O objetivo é realmente não só a saúde da próstata, mas a saúde do homem no modo geral. E os dois exames básicos para o câncer de próstata é o PSA, que é o exame do sangue, né? Ele que realmente hoje em dia, em 85% das vezes, vai dar a possibilidade de dar o diagnóstico precoce. Em outros 10 a 15%, o PSA pode estar normal e o toque alterado. Daí a importância do toque. Então, assim, se perguntar qual é mais importante, é o PSA, né? Tem muita gente que carrega essa ideia que ou vai fazer o PSA ou vai fazer o toque. Não, são exames que se completam, Tem que né? fazer os dois. Tem exames que se complementam, exatamente. Então, assim, eu sempre falo, não deixe de ir ao consultório se você não quer fazer o exame de toque. Vamos tentar pelo menos cobrir esses 85% de diagnóstico precoce para iniciar uma investigação de diagnóstico mesmo através do PSA. Mas realmente o toque ele aumenta substancialmente em conjunto com o PSA quando os dois se unem ali e a chance de ter alguma coisa ali não ser diagnosticado aí vai para quase uns 5%, é muito pouco. Então a gente consegue abranger realmente bastante essa possibilidade de diagnóstico precoce. Tá, e o índice de cura hoje, doutor? Depende Do estágio exatamente. da Então, assim, doença.
90, 92% dos pacientes que detectam câncer na fase inicial de próstata são curáveis, entendeu? Curáveis, né? Então, eu sempre falo que a primeira coisa que o paciente, quando tem um câncer, seja ele qual for, é perguntar qual é a forma de tratamento. Mas para o câncer de próstata específico e para a maioria dos cânceres no modo geral, vai depender exatamente na fase de diagnóstico. Então, assim, não é à toa que a gente insiste tanto nessas campanhas, na prevenção, exatamente porque o paciente ele pode fazer toda a gama de tratamento que é possível, cirurgia, radioterapia, bloqueio de hormônio, caso ele detecte na fase inicial. Doutor, quais são os sintomas? Então, o câncer de próstata... Eu não tenho nada, aí me começa a aparecer o quê para eu ir procurar o... Na verdade, assim, uma coisa que entristece é que o paciente chega, não vou fazer, não estou sentindo nada, né? Então, assim, o que leva a maioria dos homens ao consultório são sintomas no dia a dia urinários, né? Porque Sim, a próstata ali... urina muito, né? Toda vez que o xixi sai da bexiga, ele passa por dentro da próstata. Então, às vezes, com o decorrer da idade, após 50, 55 anos, a próstata começa a poder inchar. Então, essa urina pode ficar com jato muito fino, o paciente pode começar a urinar 3, 4, 5 vezes de noite, ficar tendo uma sensação de urgência para urinar, que é uma vontade repentina que o paciente tem que correr e procurar um banheiro. Esses são sintomas da próstata crescida, mas é o que mais chama atenção ao homem, porque vai levar ele ao consultório para começar essa fase de rastreio. Mas assim, se a gente... Por causa do desconforto. Exatamente. Mas se a gente pensar que o câncer de próstata, se o câncer de próstata gerar esse tipo de sintomas, é porque ele já mudou a arquitetura toda da próstata e aí a gente já está falando possivelmente de uma doença mais avançada. Então assim, não podemos esperar sintomas do câncer de próstata. Geralmente começa com uma lesão milimétrica ali. Hoje, com o advento da ressonância, a evolução desses exames, a gente pega lesão de 3, 4, 5, 6 milímetros. Nossa! É início do início. Mas o objetivo é exatamente esse. Para a gente poder... Através da ressonância magnética? Uma vez o PSA ou o toque alterado, há 15 anos atrás, 10 anos atrás, a maioria dos pacientes já iam direto para a biópsia, né? Que é um exame super desconfortável, né? Então, hoje, com a entrada evolução, da ressonância, a evolução na próstata, é ela que vai indicar mais ou menos o grau de urgência para fazer ou não essa biópsia, né? Existe uma classificação dentro da ressonância. Sim. E classificação de risco, de ter ou não um câncer de próstata. Então, ali ele me fala de um baixo risco, moderado, alto ou muito alto risco de ter câncer de próstata, baseado nesse score que a gente vai atrás da biópsia ou não. Detectado no início, esse câncer tem cura. Sim. A minha pergunta é, todo câncer de próstata pode levar à impotência? Vamos lá. A maioria dos tratamentos... A maioria pode sim gerar uma impotência, não é que vai, tá? Isso até depende muito de como é o perfil sexual do paciente antes do tratamento. Então, logicamente, ninguém vai melhorar após esse tratamento, seja ele cirurgia ou seja ele a radioterapia, tá? Eu falo que a cirurgia, a complicação vem à vista, logo após, e a radioterapia é a prazo. Tanto que após 2 anos de radioterapia, a impotência se assemelha muito com a parte cirúrgica, né? Então, assim, depende muito, a gente tem feito muita cirurgia em paciente novo, então paciente abaixo de 55, 60 anos, eles têm uma facilidade maior de recuperar a função sexual, em vista que os pacientes acima de 60, 65 anos têm uma dificuldadezinha um pouquinho maior, até porque a gente está falando de inúmeros fatores, né? A parte psicológica, no retorno à atividade sexual depois, uma pressão que o homem se coloca, a lesão do nervo, a artéria que precisa chegar sangue. Então não é um fator em si, é multicêntrico, assim, são multifatores que podem desencadear nessa perda da função sexual, né? A gente nunca fala que vai perder, mas a gente fala que sempre tem um risco. A cirurgia a gente faz da mesma maneira. Só que quanto mais precoce o diagnóstico mais a gente consegue tentar preservar o nervo da ereção. Quanto mais avançado está o câncer de próstata,
mais radical a gente tem que ser na cirurgia e menos pensar na ereção. Doutor Guilherme, Desculpa, é uma cirurgia que a gente tem que pensar sempre no câncer, né? Não pode operar e deixar o câncer. Mas também a gente tem que pensar na função, tanto sexual quanto urinária do paciente. Então, assim, é bem... Tanto que os tratamentos novos, assim, quanto menos invasivo, melhor, exatamente para tentativa de recuperação da função sexual e função urinária. tá, deixa agora. Eu estou interessado em saber o seguinte: eu começo o tratamento, para procurar o doutor Guilherme, é o quê? Um tratamento clínico. Eu não sei se a palavra é exatamente essa. Aí depois é cirurgia. Aí continua com você, tá? Aí se for indicado para um tratamento de manter o tratamento porque é câncer e com a cirurgia não solucionou. Continua o urologista acompanhando? Então, ou aí já parte para uma outra área da oncologista. a Sociedade Brasileira de Urologia permite a gente manter esse tratamento, indicar o bloqueio de hormônio, a radioterapia, mas assim, aqui na cidade a gente tem ótimos oncologistas também, aí e a gente opta exatamente por compartilhar o caso com um colega e aí discutir para ver a melhor forma de tratar, porque assim, quando a gente está falando do oncologista entrar para tratamento de câncer de próstata, geralmente a gente está falando de um bloqueio do hormônio. O que é isso? São eu queria saber mesmo, o que é o bloqueio algumas do injeções que você transforma a testosterona do homem em testosterona a níveis femininos. A gente fala que a testosterona que é o alimento do tumor, do câncer de próstata especificamente. Eu não sabia disso. Então a gente tem que bloquear o hormônio do paciente, testosterona do homem mais ou menos 400 a 800, essa testosterona vai para 20, 10, 15. Caramba. Então assim, o paciente na verdade ele perde a ereção nesse caso, e isso quase em sua totalidade, mas o paciente também não sente libido, ele não tem vontade, porque o bloqueio dele, o hormônio está bloqueado. Então assim, ele não é o paciente do câncer de próstata cirúrgico ou da radioterapia que ele mantém desejo e o pênis não responde. O bloqueio de hormônio, na verdade, o paciente vai perder uma ereção, seja temporária ou definitiva, mas ele também não tem desejo. Por isso tem que ser uma coisa muito compartilhada até com a parceira do paciente. Porque... Gente, o corpo é perfeito, né? E aí ele entra numa menopausa. Todos aqueles sintomas femininos da menopausa, fogacho, calor, tudo isso, perda de massa muscular, fragilidade óssea. Então por isso que a gente está falando assim, a gente nunca quer que o paciente passe por essa etapa, porque geralmente a gente já está falando ou de um câncer mais agressivo ou do câncer já localmente mais avançado. Doutor... Não, tem aumentado os casos? Eu ia perguntar isso, e se a idade tem baixado, é isso que eu ia perguntar. Então, 10 anos atrás, a média do INCA, nessas palestras que a gente acaba dando, é mais ou menos 66 mil novos casos. Agora, esse ano a gente já está falando de 72. Então está aumentando. Então está aumentando. E o que faz aumentar? Sim. Eu acho que, na verdade, é o diagnóstico, o paciente procurando mais a gente mesmo, assim. Eu não acredito que seja um aumento na quantidade de câncer no modo geral. Eu acho que a procura tem levado isso mais. Realidade. Tanto que tem um dado desse ano até que aumentou em 32%, 32%, a quantidade de diagnóstico em pacientes entre 45 e 50 anos. Gente. Então, assim, aumentou porque tem tido mais? Acredito eu que não. Acredito que o pessoal que antes de diagnosticar de 50 aos 60 anos, diagnostica na fase mais inicial. Porque o câncer de próstata tem fatores de risco modificáveis e não modificáveis. Doutor, todo homem vai ter câncer de próstata? Não. Essa é a minha pergunta. Não. Se você pegar o paciente aos 90 anos e fizer biópsias aleatórias, a maioria vai ter. Só que a gente fala que o câncer de próstata é um câncer preguiçoso nessa idade. O paciente, ele pode ter o câncer, mas geralmente não vai morrer do câncer. Vai morrer com o câncer e o câncer não vai se desenvolver, porque não vai ter tempo para isso. Então, a maioria dos cânceres de próstata, ele se desenvolve em média em 10 anos.
E começa com que idade normal? A Aí maioria. entra os fatores de risco que a gente não consegue dominar, que é o quê? Raça, que a raça negra tem o maior acometimento. Idade, que geralmente é acima de 60 anos, aumenta exponencialmente o risco de câncer de próstata. E raça, idade e a história familiar. Cada parente, principalmente de primeiro grau, que tenha na família, seja pai, irmão ou avô, que tenha câncer de próstata, a chance aumenta É como câncer de muito. mama, Então, né? Mesma exatamente. coisa. Exatamente. Então, assim, Famílias que mulheres têm câncer de mama existem os fatores de risco modificáveis, né? Que é o hábito que a gente faz. Como qualquer outro câncer, não fumar, não beber, exercício físico, alimentação pobre em gordura, na verdade. Obesidade também, às vezes, na maioria das vezes, por câncer de próstata também é um fator de risco para isso, né? Então, assim, esses fatores a gente consegue modificar. E geralmente a gente consegue ter uma, não só para o câncer de próstata, mas para a vida, né? Até para a saúde cardiovascular mesmo. Mas os três que a gente não consegue modificar é exatamente idade, raça e história familiar. Aí entra a resposta que o paciente negro com história familiar a gente indica começar com 40 anos. Os demais eu indico com 45, apesar de na literatura um homem branco sem história na família poder começar com 50. Mas aí entra exatamente esse dado que eu falei agora, esse aumento de 32% entre pacientes de 45 a 50 anos. Então, assim, na minha cabeça é 45 anos para todos os homens, exceto o negro com história familiar, que a gente começa com 40 anos. Porque senão Aí fica já tem muita... que começar a fazer exame. Começar a fazer exame. E eu sempre falo com o paciente hoje em dia, o clínico geral não existe tanto mais, né? Aquele de antigamente. Cada vez mais a medicina é subespecializada, então às vezes o homem ele fica sem apoio de aonde ir para poder pedir exame, e a gente fala, não, a gente pede exame na saúde geral também, todo ano. Então, se o paciente não tem o hábito ou vive na correria, não consegue ir ao cardiologista, a gente estratifica esse risco e, mediante ao resultado dos exames, a gente vai falar, vamos insistir para ir ao cardiologista se tiver um risco de doença cardiovascular, ao endocrinologista se tiver uma glicose muito aumentada, pensando na diabetes. Então, assim, esse exame, seja com 45, 40 ou 30, a gente está ali, o consultório está de portas abertas para a gente poder iniciar o quanto antes essa investigação, né? Ai, que coisa boa. Nossa. A gente fala, na verdade, o seguinte, a mulher sai do pediatra e já entra direto ao ginecologista. Sim. O homem sai do pediatra e fica esse E acabou. intervalo É. até 40 anos. E contando garganta, não tem nada. Você que E vive a- no e a- médico porque você é cheio E de aí, problema. aham. Eu não tenho problema nenhum. Eu tenho um amigo conhecido que eu tenho colesterol familiar, um exemplo. Eu tomo remédio para colesterol desde 30 anos. Caramba, doutor. Aí um amigo falou, nossa, mas você toma desde 40 anos, desde 30? Eu falei, sim. Eu falei, quanto que tá o seu? Eu não tomo nada de remédio, ele falou. Eu falei, mas quanto é que tá o seu? Ele falou, não sei, nunca coletei. Isso aí. Aí você fala, Minha então, saúde é ótima. é melhor ser cego ou não, né? Minha Então, assim, saúde tem é que ótima. realmente se cuidar mesmo, quanto antes, na verdade, para tudo. Saúde cardiovascular, que aí entra o cardiologista, o risco da diabetes, que entra o endocrinologista. Então, assim, a gente está ali exatamente para também suprir um pouco dessa falta do clínico geral, que hoje em dia também é cada vez menor, como eu havia falado, e está ali para poder estratificar o risco e dar direção ao que o paciente está precisando. Porque realmente na vida hoje em dia é muito corre-corre. Todo mundo reclama dessa correria, principalmente ali acima de 40 anos, todo mundo tendo que trabalhar idade produtiva, né, doutor? exatamente. Então, E aí os filhos estão pequenos, aí você tem que pagar a escola, e aí... Nossa senhora, que e inferno. arrumar Um aquele monte de boleto. tempinho, Deus me livre. arrumar aquele tempinho de 1, 2 vezes ali, isso com o urologista, fora os outros médicos, né? Então, assim, eu sempre falo, tenta tirar pelo menos uma semana ou um mês do ano para tentar. Pacientes acima de 45 anos fazer a colonoscopia, mulheres o câncer de mama com mamografia. Então, assim, sempre eu acho que tem que ter um mês do ano para a gente poder lembrar e a gente poder fazer essa investigação. Regina, infelizmente nós vamos ter que terminar. Ah, mas eu tô gostando tanto. E o doutor ainda tá me devendo uma entrevista. Vamos marcar. Mas isso aí, deixa para depois. Já deu seu likezinho? Já mandou esse programa lá pro marido, namorado,
noivo, vizinho, sei lá mais para quem, do seu pai, por exemplo, não deixa de mandar, não. São muito importantes essas informações. Doutor, faça as suas considerações finais. Eu gosto de te ouvir. Você gosta, Marilene? Adoro. Ficaria Ele aqui, é tranquilo. Não, mas obrigado. E é muito Pena que ele seguro. não é ginecologista, Regina. Senão a gente ia nele. É verdade. Vamos Não é, eu lá. fico pensando, sabe, essas coisas. Poxa, homem, gente. Homem é uma bosta, né? Para cuidar de si, porque ele tem a mulher que faz essa função. Eu vou te falar uma coisa. Poxa, a gente também leva dedada, Marilene. A gente leva bico de papagaio, a gente leva Desde tudo. os 15 anos, Não né? é, doutor? 12, 15, e tá todo que mundo seja. inteiro, ninguém morreu, entendeu? Ninguém tá mais dilatada por causa disso. E o homem fica com essa frescura. Ah, pelo amor de Deus. Toma vergonha. O recado para casa, na verdade, é o que a gente tem enfatizado em relação ao Novembro Azul mesmo, tentar cada vez mais buscar um tratamento não, né? Uma consulta de rotina exatamente para essa parte preventiva, porque realmente, assim, a prevenção é o melhor remédio, é a época que a gente vai diagnosticar na fase inicial, a gente está falando de 90% de cura realmente para o câncer, pode passar por todas as etapas de tratamento, pode discutir com o médico a melhor via de tratamento que dê mais segurança ao paciente mesmo. A gente não pode deixar, assim, é triste quando a gente vê tá diante de um paciente com câncer de próstata avançado, ou com dor óssea, ou urinando muito mal por conta do câncer. Então, assim, a gente fala, não deixe uma vez por ano, não deixe de ir, fazer os exames de rotina mesmo, que aí a gente está falando de praticamente 90% de risco de risco não, né? De chance de cura diante de um diagnóstico precoce. Onde é seu consultório? Edifício Pasteur. Ah, é? Qual o telefone? 999-37. Peraí, que isso é importante. Ó, mas tá aqui na telinha já para você, tá bom? Vamos lá, doutor? 999 37 aham, 7998. 98. Se tiver alguma dificuldade, enviar um WhatsApp, que a secretária está sempre lá. Ah, legal. E estamos à disposição aí para homem, o urologista também trata a mulher, né? É uma coisa que muita gente estranha, mas Eu levei um susto agora. Como que trata? infecção urinária, Ah, verdade. incontinência urinária, Verdade. câncer de rim, câncer de bexiga, doenças do trato urinário, cálculo renal, isso é inerente a qualquer sexo, né? Então, a gente atende muita mulher e muita gente acha que Não sabia. Não sabia. Eu É já uma fiz tratamento especialidade- urologista, eu tinha muita infecção urinária. sim, de repetição. É. Isso aí, nossa mãe. Isso é cheio no consultório e tira realmente muito qualidade de vida do sexo Eu feminino. curei, mas eu tinha muita. Mas, doutor, que bacana. A gente adorou. Agradeço. Como Volte sempre. Muito bom. Estou disposto aí a gente se encontrar de novo em breve para poder tocar naquele assunto dos A adolescentes, né? masculinidade. Na adolescência. Não é? Isso aí. A sexualidade masculina. Exato. É verdade. Tema. Tudo é para falar sobre isso. Mas doutor Guilherme vai estar aqui com a gente daqui a pouco tempo, tá bom? A gente prometeu, a gente cumpre. Um abraço, doutor. Muito obrigada. A nós todos. E Obrigado. até o próximo Entre Elas. Tchau.